Olá, mulheres, aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas lendo o livro O Poder da Oração Segundo a Vontade de Deus, da Stormy O'Marion, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos no último capítulo desse livro maravilhoso, capítulo 22. E eu quero agradecer aqui, antes de começar a leitura, todas as mulheres e homens que ouviram esse livro maravilhoso. E eu quero pedir que estejam orando por nós. Novas leituras já estão sendo disponíveis, autorizadas pelas editoras. E creio que vem muita novidade por aí, muito livro bom chegando para nós. Vamos lá? Orando para encontrar conforto no centro da vontade de Deus. Conforme avanço nesta caminhada divina em direção ao bem-estar espiritual ao longo dos anos, eu tenho recebido muitas bênçãos do Senhor. Uma bênção especial foi a minha amizade com Diane, a amiga que levei para o Senhor quando conversávamos pelo telefone. Diane e eu nos conhecemos na aula de teatro no colégio e logo nos tornamos boas amigas. Descobrimos que compartilhávamos de experiências semelhantes com as nossas mães. Em consequência disso, cada uma de nós cresceu com profundos medos e inseguranças, sentimentos de abandono e uma grave falta de carinho materno. Nenhuma de nós jamais trouxe para casa os amigos da escola, porque nunca sabíamos em que condições iríamos encontrar nossas mães logo que chegássemos lá. Passamos a frequentar faculdades diferentes, mas depois dividíamos um apartamento em Hollywood, onde nós duas almejávamos carreiras de interpretação. Além disso, compartilhávamos a mesma caminhada espiritual, quando uma de nós estava envolvida em alguma prática ocultista ou religião oriental. A outra se envolvia com o mesmo entusiasmo. Depois que ambas aceitamos o Senhor, passamos mais tempo juntas, compartilhamos altos e baixos em nossos casamentos e o nascimento dos nossos filhos. Meus 2 filhos tinham 4 anos de diferença do seu filho, John. Estava bem entre eles em idade. Assim, eles formavam um pequeno trio feliz sempre que estavam juntos. De fato, nossas famílias passavam todos os feriados juntas. Quando John tinha 6 anos, Diane foi diagnosticada com câncer de mama. Nossas famílias ficaram arrasadas. Ela passou por uma horrível operação e um tratamento após o outro, enquanto continuávamos a orar por sua cura. Mas então, em um dia terrível, nossos piores receios foram confirmados. O câncer havia se espalhado por suas glândulas, estômago, ossos e cérebro. Eu só queria ver o John crescer. Diane chorou diante de mim quando me chamou para informar o diagnóstico do médico. Naquele verão, conforme a doença de Diane progredia, eu tomava conta de John. O marido de Diane podia ficar livre para cuidar dela e ainda cumprir com as obrigações de sua empresa. Além disso, Diane estava sofrendo terrivelmente e não queria que John se lembrasse dela como estava naqueles últimos dias. Continuei orando para que a vontade de Deus fosse feita na vida de Diane. Todos nós desejávamos vê-la curada, mas não conseguíamos aguentar ver a agonia que ela tinha de suportar a todo instante, todos os dias. Poucos dias antes de Diane morrer, fui vê-la no hospital. Ela mal podia falar, porque estava extremamente enjoada e sentia uma profunda dor. Seus belos olhos estavam quase sem expressão. Coloquei um pano frio em sua testa, dei a ela alguns pedaços de gelo para a secura na garganta e apliquei uma pomada em seus lábios ressecados. Então eu lhe perguntei se ela havia escrito uma carta para John. Tínhamos conversado sobre isso nos últimos meses, mas Diane havia estado hesitante em fazê-lo. Eu sabia o motivo. A carta era muito definitiva. Significava que ela sabia que estava morrendo e ela queria fazer tudo o que pudesse para evitar enfrentar essa possibilidade. Mas desta vez, ela indicou com a cabeça que de fato havia escrito a carta e me disse onde encontrá-la. Na semana em que John nasceu, Diane e seu marido tinham me perguntado se eu concordaria em tomar conta dele, se alguma coisa acontecesse a eles. Naturalmente, eu disse que sim, e John ficou conosco em seu testamento. Naquele dia no hospital, ela me perguntou novamente. Eu lhe garanti que sempre cuidaria dele. John tinha 8 anos quando Diane morreu. Durante meses depois de sua morte, eu o mantinha conosco durante a semana. No começo da segunda-feira, o pai trazia John para nós e depois voltava para buscá-lo na noite de sexta-feira. Sempre detestei vê-lo ir embora. No ano seguinte, John e seu pai se mudaram para o Oregon, onde seu pai poderia trabalhar em casa e ficar com John em tempo integral. Sentíamos falta deles, mas ainda conseguíamos vê-los todos os feriados e nas férias de verão nos anos seguintes.
Então, certa tarde, recebi um telefonema da polícia de Oregon. O pai de John havia morrido em um acidente de automóvel e com 16 anos, John era órfão. O nosso coração ficou despedaçado por ele novamente. Naquele outono, John se tornou nosso filho espiritualmente adotado e eu me tornei sua tutora legal. Ele sempre foi como um irmão para os meus filhos e era como meu próprio filho. Agora o relacionamento era oficial. Como fomos abençoados por tê-lo como parte da nossa família. Ele era a peça que faltava que nem sabíamos que estava perdida. Deus sabia que precisávamos de alguém para completar a nossa família. Todos nós o amávamos, mas eu particularmente o valorizava porque ele me lembrava muito a sua mãe. Tinha sua inteligência e perspicácia, assim como alguns de seus trejeitos e expressões. Por meio de tudo isso, eu aprendi que, se coisas dolorosas e difíceis acontecem com você, não significa que você está fora da vontade de Deus. Na verdade, muito pelo contrário. A vontade de Deus muitas vezes envolve situações muito desagradáveis. Em função de tudo o que aconteceu com John e sua família, meus filhos aprenderam que quando o impensável acontece, Deus ainda está no controle. Eles viram que à medida que você ora passo a passo em sua trajetória, em meio a uma tragédia, Deus extrai o bem da situação. Eles sabem que quando você caminha perto de Deus e vive em obediência aos seus caminhos, pode confiar que está no centro da sua vontade. Não importa quais sejam as circunstâncias ao seu redor. Essa experiência e outras me fizeram perceber que o centro da vontade de Deus não é um destino, é o próprio processo. A vontade de Deus é um lugar onde escolhemos viver todos os dias, à medida que buscamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Estabelecemos uma base sólida nele e aprendemos a andar no seu caminho. Oração. Senhor, ajude-me a viver sempre em seu caminho, para que eu possa continuamente encontrar consolo no centro da tua vontade. Ferramentas da verdade. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1:3. Gritem de alegria aos céus, e regozije-se, ó terra, e rompe em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Isaías 49:13. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:9. Mulheres, os seus joelhos podem te levar mais longe do que os seus pés. Que o poder da oração, segundo a vontade de Deus, caminhe perto de nós todos os dias. Obrigada a todos que ouviram esse livro, esse áudio maravilhoso. Deus abençoe a cada um de vocês e bora pro próximo livro.